Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Keregati e falaremos de matemática para o Banco do Brasil. Vamos resolver aqui 4 exemplos para quem está começando a estudar para o concurso do Banco do Brasil, para vocês verem o que vocês vão ter pela frente em relação à matemática, né? Eu fiz já um vídeo falando dos conteúdos principais, aquilo que você precisa estudar, e agora basicamente a gente vai exemplificar cada um desses conteúdos aí através de 4 exemplos que faremos nessa videoaula. Então é um vídeo gratuito, para vocês terem acesso aí a 4 exemplos principais, para vocês terem uma referência do nível de dificuldade que vai ter. Lembrando que matemática para carreiras bancárias normalmente enche um pouquinho mais o saco, né? Exige um pouco mais de conta. Inclusive vocês vão olhar no último exemplo o nível de conta que a gente tem que fazer aí para chegar na resolução. Beleza? Então antes de começar rapidamente, tá pessoal? Não vamos gastar muito tempo também com isso. Tá aqui os nossos contatos, que para quem não conhece ainda a Nova Concursos, consegue acessar os vídeos pelo nosso canal do YouTube, que é onde vocês provavelmente estão vendo, e também pelas redes sociais, Nova Concursos no Facebook, @Nova Concursos no Instagram. Além disso, tem os meus contatos, tanto no Facebook, prof.brunokeregati, e no Instagram, @prof.bkeregati. Vocês encontram a gente lá a gente dá ofertas, promoções, vocês podem encontrar aí tudo que vocês precisam para o concurso de vocês, beleza? Feita a partezinha do jabá, pessoal, vamos direto ao ponto, né? O que a gente vai falar aqui? No vídeo anterior, né, aquele vídeo, se vocês não viram o vídeo de conteúdo, procura aí para dar uma olhada no vídeo de conteúdo que eu fiz exatamente desse concurso do Banco do Brasil. A gente falou dos tópicos principais que a gente espera que vai cair, né, se vocês estão vendo esse vídeo ainda antes do edital sair, o que pode acontecer, que se o edital já saiu, vocês vão olhar provavelmente que esses conteúdos estão lá, frações, números decimais, porcentagem, problema com dinheiro, juros simples e compostos e desconto, juros simples e compostos, desconto simples e composto. Então tá o vídeo lá com a descrição básica do conteúdo, mostrando basicamente onde vocês vão encontrar isso também na nossa apostila, qual é o nível de estudo que vocês precisam ter para ir avançando nos conteúdos. A gente vai trabalhar mesmo e gastar a maior parte da aula com 4 exemplos aqui, tá? 4 exercícios que a gente vai resolver. Eu vou fazer basicamente a resolução direta, dando uma explicação por cima aí do que a gente usa para resolvê-lo, para vocês já terem uma ideia do que vai enfrentar. Os 4 exercícios são do edital de 2015, né, que é o edital mais focado em escriturário em nível administrativo. O concurso de 2018 foi um concurso mais voltado para a parte de escriturário para a área de TI. Então a gente está mesclando um pouco e concentrando mais as atenções no edital de 2015, que é mais parecido com o que está previsto agora para 2020, tá? Então vamos fazer exercícios do edital de 2015. Então vamos olhar o primeiro, que é de frações, tá, pessoal? Então vamos ler. Um cliente foi sorteado em um plano de capitalização, cujo prêmio, após descontos, foi de R$ 8.800. Esse prêmio foi dividido entre seus 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro, e o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Quanto recebeu o primeiro filho? Então ele dá o valor total aí de um prêmio, tem uma divisão entre os 3 filhos e o enunciado explica qual que foi a regra de divisão. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Como ele quer saber quanto que o primeiro filho recebeu, e aí o enunciado já dá uma dica de como a gente vai querer resolver, eu vou chamar o quanto o primeiro filho vai receber de x. Já que é o que ele está perguntando, vou chamar ele de x. E aí vamos ler o que o enunciado fala. Então ele fala o seguinte, ó, ele fala que o segundo filho, tô lendo aqui, ó, ganhou 1/5 a mais que o primeiro. E aí já é uma leitura em relação àquilo que a gente tem de frações. O que isso quer dizer? Significa que o segundo ganhou o que o primeiro recebeu, mais 1/5 disso. O que é 1/5 disso? Quanto é 1/5 de x? É x sobre 5. Então o segundo filho recebeu 1/5 a mais que o primeiro. Então ele recebeu aquilo que o primeiro recebeu, mais 1/5. Então é só somar as duas componentes. Somando isso aqui, pessoal, eu não vou perder tempo com o MMC aqui, tá? Dá 6x sobre 5. Então essa é a parte do segundo filho. Então a parte do primeiro filho está aqui, a parte do segundo filho está aqui. E aí ele quer saber do terceiro. O terceiro, o que ele fala? Ó, o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Então é a mesma coisa, só que em relação ao segundo. Quanto que o segundo ganhou? 6x sobre 5. Então o terceiro ganhou 6x sobre 5 mais 5/6 de quanto? Do que o segundo ganhou. 6x sobre 5. Foi isso que ele falou, né? Ó, 5/6 a mais que o segundo. Então minha referência é o segundo. Quanto o segundo ganhou? 6x sobre 5. Então eu vou fazer essa soma. Fica 6x sobre 5
Aqui, ó, é bem conveniente, né? Ele põe 5 sextos e 6 sobre 5 para fazer o quê? Para a gente cancelar. Fica x sobre 5 mais x, e aí isso aqui dá 11x sobre 5. Então, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei as frações que correspondem à parte de cada um dos filhos. Como o pai dividiu o 8.800 nos 3 filhos, o que eu preciso fazer? Somar os 3 e igualar 8.800. Porque aí eu vou achar o x, que é o que eu quero, que é o valor do primeiro filho. Então fica x mais 6x sobre 5 mais 11x sobre 5. Isso é igual a R$ 8.800. Se você fizer a soma aqui, pessoal, também não vou perder tempo com MMC, isso aqui dá 22x sobre 5, igual a R$ 8.800. Por isso que vocês têm que dominar bastante essa parte de frações, eu falei no vídeo de conteúdo. Vamos somar rápido aqui, que vocês percebam que o exercício vai ser resolvido rapidamente, tá? Então, somando os 3 termos, dá 22x sobre 5. Aí eu consigo fazer um cancelamento aqui do 22 com 8.800, que dá 400, e aí só passar a multiplicar por 5. 5 vezes 400, então o primeiro filho ganhou quanto? R$ 2.000, que é o que eu queria. Ele quer saber quanto que ganhou o primeiro filho. O primeiro filho ganhou R$ 2.000, aí você vai lá e marca a alternativa C. Então perceba que é um problema só de frações, e o importante foi fazer o que aqui? As operações. Ó, perceba que soma de frações eu fiz bem rápido. E depois eu lidei com o quê? Frações dentro de equações de primeiro grau. Também fiz a soma rápida e resolvi a conta rapidamente. Então eu gastei mais tempo no quê? Interpretando o problema. Quanto que o primeiro filho ganhou, quanto que o segundo filho ganhou, quanto que o terceiro filho ganhou. E aí depois eu só fiz a soma. Essa parte da soma tem que ser rápido. Por isso o estudo anterior. Estuda bastante operações com frações. Beleza? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. O segundo tem uma pegadinha muito importante aí. Vocês têm que tomar muito cuidado com a resolução desse exercício aqui. Até coloquei eles para vocês prestarem atenção numa parte bem importante do conceito de frações. Que é o seguinte, pessoal, ó. Fábio possui certa quantia aplicada em um fundo de investimentos. Pensando em fazer uma viagem, Fábio considera duas possibilidades: resgatar 1/5 ou 1/4 da quantia aplicada. Optando pelo resgate maior, Fábio terá R$ 960 a mais para arcar com os custos da viagem. Qual é, em reais, o saldo do fundo de investimento de Fábio? Então ele tem lá, o Fábio tem o fundo dele, tem um valor que eu não sei qual que é o que está sendo perguntado, e ele tem duas opções de resgate. Ou ele resgata 1/4 do valor, ou ele resgata 1/5. Só que aí ele fala que dos dois tem um que é maior. O maior é R$ 960 a mais que o menor, que é o que ele fala, ó. Optando pelo resgate maior, Fábio terá R$ 960 a mais. Então o caso que é maior o valor monetário, ele tem R$ 960 a mais que o menor. Só que aí vem a pergunta, que é a grande pegadinha do problema. Então eu tenho duas opções. Primeiro eu vou chamar o saldo do fundo de X, né? Que é o que ele quer. Então o saldo do fundo vai ser o X. Qual que é a primeira opção? A primeira opção é resgatar 1/4 do valor. A segunda opção é resgatar 1/5 do valor, certo? 1/4 do valor x sobre 4, 1/5 do valor x sobre 5. Eu não sei quanto é x sobre 4 e não sei quanto é x sobre 5 ainda. Só que aqui vem a pergunta. Quem que é maior, pessoal? X sobre 4 ou x sobre 5? Quem que é maior aqui? Pensa com carinho, hein? X sobre 4 ou x sobre 5? Qual que é o valor maior? Porque às vezes a pessoa fica muito na cabeça, professor, o maior valor é o maior número. Mas no caso de fração, pelo fato de estar dividindo, o maior valor aqui é o x sobre 4. Como assim, professor? Mas eu vou ter 5. Pensa assim, ó, pessoal. Na divisão, a fração representa uma divisão. Qual que é o maior valor que eu vou ter? Se eu pegar e dividir por 4 ou pegar e dividir por 5? Vamos supor que eu tenho uma pizza, vou dividir em 4 pessoas. E a mesma pizza eu posso dividir em 5. Os pedaços vão ser maiores para quem? Para quem eu dividir para 4 ou para 5? Para quem eu dividir para 4, certo? Os maiores pedaços de pizza vão ser para menor quantidade de pessoas que eu dividir. Ou ser pizza, bala, enfim. Faz o exemplo como vocês acharem melhor. Então, a opção que vai resgatar o maior valor é a primeira. E aí, agora, eu sabendo quem é a maior, eu posso fazer a conta.
que é o seguinte, a minha maior opção, que é o x sobre 4, é a menor mais 960. Por quê? É o que o enunciado fala, ó. Fábio terá 960 a mais para arcar com os custos, na maior. Quem que é a maior? É o x sobre 4. Então, o x sobre 4, que é a maior, é a menor mais 960. Que é o 960 o quê? A mais. Então, a menor até a maior tem R$960 de distância. Então, eu pego a menor, somo 960, dá o valor da maior. É esse tipo de interpretação. Ó, perceba que até agora eu não fiz conta. Por quê? A conta é rápida, a gente vai resolver agora. Mas o principal do problema, a linha de pensamento principal foi aonde? Em nomear o que eu quero saber de x, saber quanto isso é em fração, quais são as duas opções e ver quem é a maior. E pode ter certeza, pessoal, que nessa prova de 2015 muita gente achou que o x sobre 5 é maior, aí encontra valor negativo, fica perdido e não sabe o que fazer com o problema. Então, ponto teórico importante, identificar qual fração é maior que a outra. Tá? Então, muita atenção em relação a isso. Como x sobre 4 é maior, a gente chega nessa conta aqui. E aí cai numa equaçãozinha de primeiro grau. Eu vou passar o x sobre 5 para o outro lado e vou resolver. Então, x sobre 4 menos x sobre 5 é igual a 960. Para resolver subtração de frações, o que a gente faz? Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 4 e 5 é quem? É 20. Então, ó, no primeiro exercício eu fiz direto. Nesse aqui eu já vou fazer um pouquinho mais pausado. Vou fazer toda a representação de MMC e tudo mais. Se você ficou com dúvida no primeiro porque eu fui muito rápido, pega exatamente o que eu estou resolvendo aqui no segundo e replica no primeiro. Aí vocês vão conseguir entender se eu fui muito rápido lá. Mas a ideia é que você tenha a velocidade do como eu resolvi o primeiro. Tá bom? Então vamos converter as frações aqui. Então 20 dividido por 4, 5. 5 vezes x, 5x. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes x, 4x. Isso aqui é igual a 960. Aí é só fazer a subtração. 5x sobre 20 menos 4x sobre 20 dá x sobre 20. Isso aqui é igual a R$960. E aí como a conta fica simples, ó, fica R$960 vezes 20, o x dá quanto? R$19.200, que é o que ele quer, né? Ele quer saber qual que é o saldo do fundo. Ele não quer saber quanto que ele resgata na primeira ou quanto ele resgata na segunda. Ele quer saber o saldo total. Então é importante nesses problemas de carreira bancária vocês fazerem o quê? Ver a pergunta. Normalmente é mais vantajoso a própria coisa que está sendo perguntada você chamar de x. E aí a partir dela você vai extraindo as informações do enunciado e montando a estrutura da conta. Tá? Aí calculou a primeira opção, a segunda opção e resolveu. Então o resultado dá R$19.200, você vai lá e marca a alternativa B. Beleza, pessoal? Então, muita atenção na interpretação do problema. Isso é uma coisa que a gente está fazendo, inclusive uma campanha na Nova, no ano de 2020, que é o quê? Falar para o pessoal que matemática precisa de interpretação de texto. Conta a gente ensina, pessoal. Nós ensinamos, a concorrência ensina. Conta, todo mundo se treinar bem, aprende a fazer a conta. O que é o segredo? Qual que é o segredo de aprovação, do número de aprovações cada vez crescente da Nova Concursos? É trabalhar agora o quê? A linha de pensamento da interpretação do enunciado. Isso não é só para carreira de direito, não é só para alguma carreira, alguma matéria de humanas, que eu vou ter que ler, interpretar o texto, não é só português que exige interpretação de texto, isso vale também para matemática. É super importante vocês aprenderem a ler e passar o que eu sempre brinco, né? Do português para o matematiquês. Sem isso, pessoal, vocês não conseguem dar o primeiro passo para a resolução do exercício. Então, concentrem as atenções também em interpretação de texto. Conta, treina. Vai fazendo conta, vai melhorando, vocês vão ficando cada vez mais rápido. Mas não vai ser isso só que vai garantir uma boa nota na prova de matemática de qualquer concurso. Então, a campanha nossa de 2020 é muito isso. Foquem também na interpretação. Beleza? Terceiro problema, pessoal. Terceiro problema, agora a gente vai falar de desconto simples, que também envolve frações, né? Mas envolve agora a formulinha de desconto simples, que é o seguinte. Uma instituição financeira efetua o desconto de um título de valor de face de 25 mil, 2 meses antes do vencimento.
utilizando taxa de desconto simples bancário, por fora, de 9% ao mês. A instituição exige o pagamento de 2% do valor de face do título como taxa de administração no momento do desconto do título, tá? E ele quer saber, né, tá até aqui no outro slide, ele quer saber quantos por cento é o desconto real, que é o desconto que ele dá pela antecipação e pela taxa de administração, tá? Então ele quer saber qual que é o desconto total, em porcento. Porque qualquer pessoa às vezes pode bater o olho e falar, professor, se desconto simples é 9% ao mês, 2 meses o desconto é 18%. Só que se você marcar 18%, eu nem sei se é alternativa aqui, deixa eu confirmar. Não tem 18%. Se tivesse 18% aqui e você marcasse, estava errado. Por quê? Porque além do desconto, o que ele tem? Ele tem a taxa de administração também. Então como que a gente faz esses problemas? Primeiro vamos para a parte de desconto. Então ele está dizendo o quê? Que o valor, nominal, né, que a gente chama de VN, é 25 mil. Então o valor nominal do título é 25 mil. Nossa, peraí que ficou parecendo um Z. Deixa eu arrumar aqui. Aí. 25 mil. Esse é o valor nominal do título. E ele quer saber quanto que ele recebe se ele antecipar. Quando você antecipa uma coisa que tem juros para frente, normalmente ocorre o quê? Um desconto. Então a gente tem que fazer a conta do desconto. Como ele falou que o desconto é o simples por fora, quem estudou já essa parte de desconto simples por fora, vai saber a formulinha, que é o seguinte. O valor antecipado é o valor nominal vezes 1 menos o tempo de antecipação vezes a taxa. Então isso aqui é uma formulinha que vocês têm que saber de desconto simples, tá? Então se a gente fizer a conta, vai dar o quê? O valor antecipado vai ser o valor nominal, 25 mil, vezes 1 menos o período de antecipação, 2 meses, vezes a taxa. A taxa é 9% ao mês. Então eu tenho que colocar aqui, para quem já estudou também essa parte, eu tenho que colocar a porcentagem em decimal. Lembra que eu falei com vocês no começo da videoaula? Tem que estudar a fração decimal e porcentagem antes? Por quê? Você tem que saber converter 9% para 0,09. Isso é um pré-requisito, não é nem conteúdo do edital. Até é cobrado no edital, mas ele não tem um exercício específico. Você tem que saber isso aqui como pré-requisito para resolver desconto, por exemplo. Tá? E juros simples e juros compostos também exigem essa conversão de taxa, né, do I, de porcentagem para decimal. Então, muita atenção nisso. Beleza? Montei a fórmula. Então, vou fazer a conta aqui. Valor antecipado é 25 mil vezes 1 menos 2 vezes 0,09 dá 0,18. Valor antecipado é 25 mil vezes 0,82. Aí você vê que o valor antecipado deu R$ 20.500. Então, se eu antecipar 2 meses, o valor que viria para mim é R$ 20.500. Só que ele fala que tem que pagar também uma taxa de administração de 2%. Então, como eu já calculei o valor antecipado, eu vou até deixar ele aqui. Então, o valor antecipado seria de 20.500. Só que ele tem uma taxa adicional. Então, eu ia resgatar 20.500, só que eu tenho que pagar a taxa também. Então, seria 20.500, só que eu tenho que descontar a taxa. A taxa é quanto? 2%. Ele fala do quê? 2% do valor de face. Quem é o valor de face? É o valor nominal. Então, é 2% sobre quem? O 25 mil. Então, é 2% de 25 mil. Outra pegadinha que tem muito nesse problema é você calcular o 2% sobre quem? Sobre o valor antecipado. Tá? Só que, gente, banco não é instituição filantrópica, né? Então, normalmente, as taxas de administração são cobradas pelos valores maiores, que normalmente são os valores nominais. Então, ele vai... Mas o enunciado falou, tá? 2% sobre o valor de face. Então, você tem que cobrar 2% de quem? Do 25 mil. Como que a gente calcula? A gente pode calcular usando a regrinha de porcentagem que a gente também já mostrou aqui. Regra de 3. Se 25 mil é 100%, quanto é 2%? Se você fizer a conta, X dá quanto? R$500. Então, além de eu ter o desconto pelo resgate antecipado de 20.500, eu tenho que pagar R$500 de taxa de administração. Portanto, o meu resgate vai ser quem? 20.500 menos 500.
que dá 20 mil. Então, olha só o quanto que teve de desconto por eu resgatar 2 meses antes. Se eu tivesse esperado os 2 meses, eu ia resgatar 25. Só que eu tive que sacar 2 meses antes, por algum motivo. Vai ter o desconto dessa taxa de juros que não é cobrada e, além disso, a taxa de administração, que normalmente é cobrada no final mesmo, tá, pessoal? Então, na verdade, quando você faz o resgate, você tem que pagar de qualquer jeito. Só que aí o que acontece? Tem que pagar antecipado, seja ele qual for o valor, vai ser sempre sobre o valor de face, o valor nominal. Então eu fiz o desconto, eu vou resgatar quanto? 20 mil. E ele quer saber quanto que é o desconto total em porcentagem. E aí que encaixa bem aquele conceito de regra de 3. Porque se o meu valor de 25 mil é o meu valor integral, quanto que o 20 mil é em porcento? Vou chamar até de y para não confundir com o x aqui. Quando eu achar o y, e aí a gente faz a conta aqui que é bem simples, né? Eu cancelo esses 3 zeros, fica quanto? 25y igual a 2.000. Isso, né? 25y igual isso, a 2.000. Aí você faz a divisão, y dá 80%. Certinho a conta. Então o que significa? O 20 mil, pessoal, é 80% daquilo que eu resgataria do total. Então quanto é o meu desconto? Se lá na frente eu resgataria 100%, só que agora antecipado eu resgatei só 80%, quanto que eu perdi aqui? Eu perdi 100 menos 80, eu perdi 20%. Então, devido ao desconto antecipado, eu tive uma perda aí de 20% em relação a quanto eu resgataria lá na frente. Então, o principal ponto desse exercício é o quê? Você aprender a calcular o valor antecipado, usando a taxa simples por fora, que é uma formulinha que eu apresentei no slide anterior, e aí, a partir desse valor, também descontar a taxa de administração. Então, isso aqui é um procedimento que já bancário, é uma operação bancária, você não vai encontrar em qualquer concurso isso aqui. Tá? Então, vocês vão encontrar em concurso do Banco do Brasil, da Caixa, do Banrisul, aí sim eles vão cobrar esse tipo de conteúdo. Então, vocês precisam dominar essa parte para saber como fazer uma operação bancária desse tipo. Tá bom? Mas você vê que não é muito complicado em relação a contas, né? Você pega lá e monta, tá tudo resolvido. Vamos para a saideira, pessoal. Então fizemos 3 exemplos aqui, vamos fazer o último. Esse tem um pouquinho mais de trabalho de conta, que é para vocês verem como que é importante vocês dominarem bem a parte básica da matemática para resolver um problema como esse, tá? Dá uma lida aí, ó. Um cliente fez um investimento de 50 mil reais em um banco, no regime de juros compostos. Após 6 meses, ele resgatou 20 mil, deixando o restante aplicado. Após 1 ano do início da operação, ele resgatou 36 mil, zerando a posição no investimento. Ele dá a taxa semestral, que é de... Ele quer saber qual que é a taxa semestral de juros. Então, o que ele fez? Ele tinha 50 mil, aplicou. Passou 6 meses, esse dinheiro rendeu. Aí, ao invés dele resgatar tudo, ele resgatou só 20. Resgatou só 20 com um saldo lá. Esse saldo rendeu mais 6 meses, e aí depois, no total, ele tirou 36. Ele quer saber quanto foi a taxa desse processo. Então, na prática, ele quer saber quanto. Ele quer saber quem é o I. E aí já começa uma dificuldade matemática, ele dá, inclusive, quanto é a raiz de 76. Então, você vai provavelmente cair em alguma conta bem quebrada, que tem que cair raiz de 76 para você substituir por 8,7. Então, esse problema tem que tomar muito cuidado para resolver. Então vamos montar, pessoal. Então vocês vão ver agora o nível de interpretação e dificuldade que tem de conta. Então vamos lá. Se você pegar no início, e aqui, pessoal, eu já vou até cortar os zeros, tá? Eu não vou escrever 50 mil, não vou escrever 20 mil, eu só vou escrever o quê? 50. Então no início ele tinha 50. Como é tudo proporcional, não tem problema. Então no início eu tinha 50. Você pode fazer com 50 mil também, mas você vai ver depois que os zeros são cortados. No início ele tinha 50. Depois de 6 meses, o que aconteceu? Esse 50 rendeu em juros compostos. Então, quanto que fica? 50 vezes 1 mais I elevado quem? A primeira, porque esse I vai ser quem? Minha taxa semestral. Então, como 6 meses corresponde a um semestre, quanto que eu tenho depois de 6 meses? 50 vezes 1 mais I. E aí, no final, pessoal, ele resgatou 20. E aí, depois de 12 meses, o que ele tem?
O saldo restante, que é 50, 1 mais i menos 20, rendeu também 1 mais i de novo. Essa parte talvez seja mais complicada. Então, ó, vamos de novo, até para recapitular. No início tinha 50. Aí ele rendeu, ficou esse valor, que está aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu tiro 20, porque ele falou que resgatou 20. E o saldo, ou seja, tudo isso dentro de um colchetes, isso rendeu de novo, mais 6 meses, que é no final do ano. Então eu coloquei a variação de juros compostos aqui também. Ficou tudo isso. E aí na prática, o que a gente vai fazer? Isso aqui vai ficar 50, 1 mais i, menos 20, vezes 1 mais i. Isso aqui é igual a quanto? 36, que é o resgate do final. Ele diz que no final tinha 36 e zerou. Ou seja, esse saldo que você calculou em 12 meses tem que dar 36. O que aconteceu? Eu estou com uma equação aqui só em i. Então eu consigo resolver a equação e achar o i, que é o que é pedido. Se eu fizer uma multiplicação em cruz aqui, eu fico como? Ó, 50, 1 mais i ao quadrado, menos 20, 1 mais i. Se eu passar o 36 para o outro lado, menos 36 igual a 0. Aí você bate o olho nessa equação aqui e fala, nossa, professor, mas como é que eu vou resolver? Esse 1 mais i eu vou abrir produto notável, esse 21 mais i eu vou abrir também. Se você abrir, pessoal, a conta vai ficar bem mais difícil. E aí tem uma manipulaçãozinha matemática muito boa. E aí, o que é importante? Você bater o olho e falar assim, ó, professor, isso aqui está com cara de equação de segundo grau. Se eu pegar, olha a sacadinha que é. Se eu pegar o 1 mais i e chamar de y, por exemplo, vou substituir 1 mais i por y. Como é que fica a minha equação? 50i quadrado menos 20y menos 36 igual a 0. Olha só, é uma equação de segundo grau em y. Inclusive, se eu dividir aqui por 2, ela até simplifica, né? 25y quadrado menos 10y menos 18 igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa equação de segundo grau, que é uma exigência também do edital, então vocês têm que aprender a aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver. Quando eu achar o y, basta eu trocar aqui, porque aí eu acho o i. Tá bom? Vamos colocar no próximo slide aqui. Deixa eu colocar as informações, que aqui já está até alternativa. Ó. Então, 1 mais i é igual a y, tá? Deixar marcadinho aqui. E vamos resolver a equação. Então, a minha equação é quanto? Deixa eu colocar aqui. 25y quadrado menos 10y. Não, menos 10y, né? Opa. Aqui, 25y quadrado menos 10y menos 18 igual a 0. Essa é a minha equação. Vamos calcular o delta. Então é fórmula de Bhaskara. Delta é igual a menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 25 vezes 18. Se você faz essa conta aqui, dá 1.900. Puxa vida, professor, delta igual a 1.900. Eu estou perdido. O que eu vou fazer? Delta igual a 1.900. O que você vai ter que observar? Aí vem as sacadinhas matemáticas. Ó. Ele deu que 76, raiz de 76 é 8,7. Então você vai ter que mexer de alguma forma para chegar nessa raiz de 76 aqui. Se você observar, o que é 1.900, pessoal? 1.900 é 100 vezes 19. Certo? 100 vezes 19 é 1.900. E o 19, pessoal, o que é o 19? Se eu fizer 19 vezes 4, dá exatamente quanto? 76. Então, quanto é 19? 19 é 76 dividido por 4. A sacada para resolver o problema precisa disso. Aí, essa é a dificuldade matemática que entra quando entra essas continhas mais complicadas em carreira bancária. Essa questão, ela é muito difícil de prova. É provavelmente uma questão de matemática mais difícil da prova. Então, quem tem essa sacada ganha uma questão importantíssima na classificação final. Então, o que vai fazer? Se 76 sobre 4, então, se o delta é 100 vezes 19, se eu fizer 100 vezes 76 dividido por 4, eu posso simplificar o 100 com 4, então 1.900 nada mais é do que 25 vezes 76. O 25 eu consigo extrair da raiz quadrada, e raiz de 76 ele me deu, que é 8,7. E aí a fórmula de Bhaskara fica bem mais simples, porque aí fica y é igual a menos b, que é 10.
Aí é mais ou menos, pessoal, só que o menos aqui no caso não aparece, porque a raiz negativa não importa na resolução. Então é só colocar mais aqui. Mais raiz do delta, que é a raiz de 25 vezes 76, dividido por 2 vezes A. Quanto é o A? 25. Então fica 10. Raiz de 76 vai ser quanto? 5 vezes 8,7 dividido por 50. Aí o y vai dar 5 vezes isso, né? 5 vezes 8,7 dividido por 50, dá 51,5 dividido por 50. E aí você faz a conta, isso aqui dá 1,07. Beleza? Calculou o valor do y, só que ele quer quem? Ele quer o i. Quanto é o i? O i, pessoal, o y é quanto? 1 mais i. Então 1,07 é igual a 1 mais i. O i vai ser 1,07 menos 1, dá 0,07, que é 7% ao semestre. Então, olha aqui, aí já entrou uma parte de nível de dificuldade de conta maior. Eu precisei fazer uma equação de segundo grau, aplicar juros compostos, interpretar o problema. Então, esse exercício aqui, pessoal, não é usado para assustar vocês, mas é provavelmente o que vocês vão encontrar de mais difícil na prova. E percebam como é importante a noção matemática aqui, de você conseguir resolver uma equação de segundo grau rapidamente e chegar no valor necessário. E aí o i deu 7%. Aí você olha em qual faixa que ele está, né? Ele tem que estar na D, né? Que está entre 6,9 e 7,39. Normalmente esses probleminhas de carreira bancária também pedem isso. Ah, você encontra um valor, só que você tem que marcar a alternativa que ele está dentro do intervalo. Então está entre 6,9 e 7,39% ao semestre, que é a taxa semestral que está sendo procurada. Então é um problema com uma dificuldade de matemática grande e uma dificuldade de interpretação grande. Mas a gente já está dando isso aqui logo de cara num vídeo gratuito para vocês verem o quê? Sacadinhas matemáticas importantes que vocês podem ter para simplificar o problema. Essa de mudança de variável de equação de segundo grau, ela é importante porque em juros compostos isso é comum cair, tá? Então se vocês souberem manipular e trocar as variáveis rapidamente, a resolução fica um pouco mais simples, né? Não foi tão simples assim, mas ajuda a simplificar um pouco mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Para finalizar, só aquele jabazinho também em relação aos nossos produtos. Como que a Nova pode ajudar vocês em relação a esse curso do Banco do Brasil? A gente tem nossa apostila, o livro de questões de carreiras bancárias e o curso online também, pessoal. Que aí, matemática, eu gravei junto com o professor João Brasil. Lá vocês têm os conteúdos que caem na prova, exercícios, provas anteriores. Na apostila também tem o conteúdo todo descrito, colocado bonitinho. No livro de questões você tem o resuminho, além de 580 questões comentadas. Então você tem muito material aí. A Nova também oferece combos, onde você consegue comprar 2 ou até os 3 com um preço promocional aí. Então aproveita esses preços, né? E vocês podem encontrar isso tanto na página da Nova Concursos, como nas nossas redes sociais, tanto da Nova quanto nas redes sociais dos professores. Lá a gente também às vezes coloca uns links direto, que às vezes o pessoal não encontra na página, a gente vai soltando os links direto, o pessoal só clica lá no link e encontra o produto que quer do Banco do Brasil. Se tiver alguma promoção a gente divulga, então não deixa de curtir a gente aí nas redes sociais, beleza? Então eu vou ficando por aqui, deixa eu colocar o slide do obrigado aí, ó. Slide do obrigado pra gente encerrar. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de dar um like, pessoal, no vídeo. Ajuda muito o canal a ganhar relevância aí e a gente continuar fazendo materiais promocionais. Beleza? Vejo vocês em outros vídeos então. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.